dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela presença em nossa vida cotidiana. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. E hoje, dia solene de ação de graça, de forma particular. Queremos celebrar, né, e de forma muito íntima, o dia de hoje, pois faz um ano exatamente que eu comecei a trabalhar na atual empresa que eu estou hoje. Por questões contratuais, eu não costumo divulgar o nome, divulgar o local, etc e tal, né? Então a gente só fala que estamos trabalhando numa empresa e graças a esse trabalho temos conseguido manter o mínimo da dignidade que podemos ter nesse país chamado Brasil. Mas a gente vai agradecer de forma especial, né, aos amigos que torceram, que ajudaram, aqueles que colaboraram. Então não tem como não lembrar disso. É uma coisa particular, mas que eu quero compartilhar aqui na rede social, por diante do país onde uma reforma trabalhista atrapalhou e sabotou e sacaneou e todos usou o negativo que pode ser usada ou usado nesse texto, ter uma carteira assinada, apesar do salário não ser aquele que eu acho que mereço, é algo bom de se ter, né? A gente sabe que há, né, no país ainda mais de 13 milhões de brasileiros sem emprego. Ainda temos aqueles e aquelas que estão no desalento, que perderam o ritmo e não querem mais trabalhar, não querem mais caçar emprego. Aqueles que vivem no subemprego ou que vivem ainda na condição de pessoas que não têm nenhum tipo de busca, né, da felicidade. Então hoje eu quero celebrar com vocês essa data, eu quero louvar a Deus por esse dia e pedindo a Deus que abençoe todos vocês também que estão aí na luta, procurando emprego. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34, é a continuação do evangelho de ontem, é a continuação do texto de Mateus que nós estamos lendo esse ano, esse mês, né? A gente para nesse texto aí e vai voltar um pouco à realidade, vendo algumas matérias na rede social, aqui e ali. A gente sabe claramente o que acontece quando se vê cada vez mais a busca de justificativa para a posição do Jair Mentira Bolsonaro. Recentemente, alguém resgatou um vídeo aí do Flávio Dino, quando presidiu a CPI das urnas eletrônicas, falando que era preciso ter o voto de papel, uma urna que imprimisse o papel com o voto. A gente primeiro tem que ler o contexto da mensagem. A exemplo da palavra de Deus, temos que ler sempre o contexto da mensagem. Não pode sair por aí, não, porque fulano falou isso, mas em que contexto? Recentemente tivemos aí um governador que citou Mussolini como exemplo no texto. E aí, se você resgatar aí algumas falas do ex-presidente, você vai ver ele defendendo o Chaves, dizendo que tinha que copiar o modelo do Chaves de ser. E hoje ele critica o Chaves de forma fenomenal. Se olharmos ainda alguns resgates ainda das falas do ex-presidente, tem lá em 93, 94, ele pedindo que os votos sejam eletrônicos, porque o voto de papel era algo ultrapassado. Então, eu acho que a gente ficar mexendo na lama não vai sair coisa boa, não. Com todo respeito aí àqueles que defendem o que falam, o que tentam justificar a posição desse ou daquele. Talvez o grande problema nosso seja o problema que acontece nesse país, e aí eu falo com toda certeza, e com todo da posição que eu tenho hoje, na idade que tenho, quando a Dilma ganhou a eleição e o AS ficou batendo panela, criticando, a gente viu claramente o que estava acontecendo
E a gente deixou acontecer e acabou que a Dilma não conseguiu governar. Atualmente nós estamos vivendo coisa parecida. As pessoas não estão deixando o homem trabalhar. Aqueles que ficavam falando, deixa o homem trabalhar, não critica, reze pelo presidente. Onde estão agora? Reze pela autoridade, sobretudo o modelo protestante de ser, né? Como eu sempre critico algumas práticas da autoridade, seja ela civil, eclesiástica, e eu questiono, sim, porque eu tenho um pensamento, eu não tenho, desculpe pelo termo, eu não tenho compromisso político, eu não ganhei um centavo de nenhum, nunca ganhei nenhum centavo de político nenhum, então eu tenho liberdade para poder falar o que eu penso, mas também não posso falar tudo o que penso, porque tem coisa que eu penso que eu posso conseguir uma cadeia ou pagar uma bela de uma indenização. Deus nos ajude, e por isso que eu defendo o controle da internet. Vamos nós para o Evangelho do dia. Ouvindo hoje Saudade da Minha Terra, é uma canção bonita, que me deixa feliz em ouvi-la. Bom, a gente ontem tivemos Jesus atravessando o mar, né, lá de região de Genezaré, quase não sai, e Jesus chegou do outro lado. A gente, quando atravessa um mar, né? Eu passei o mar do desemprego aí durante 1 ano e 6 meses, hoje completou 1 ano de carteira assinada. A gente, quando atravessa o mar da tristeza, o mar da saudade, os mares da vida, a gente sabe que do outro lado o que vai encontrar. A gente sempre pensa em algo melhor. Mas aqui Jesus, quando atravessa o mar, ele logo bate de frente com uns endemoniados, algumas pessoas que estavam vivendo como mortos no cemitério. Jesus expulsa esses demônios. Talvez a gente, quando atravessa uma dificuldade, a gente chega do outro lado, a gente logo quer voltar para a velha dificuldade. Ah, não, mas naquele tempo era melhor. A gente tem o costume de ter saudade daquilo que já foi. A gente está numa posição, num trabalho, numa posição, aí depois reclama. Aí quando chega, não, mas naquele tempo eu tinha isso, eu tinha aquilo. É uma coisa nossa. Mas nesse contexto aqui, Jesus expulsa os demônios para os porcos, e nós temos aí pessoas que vão até Jesus e pedem para ele meter o pé. Olha, quando eu comecei, desculpem eu falar e estar falando de forma assim no pessoal, a fazer nossos encontros aqui via WhatsApp e via YouTuber, via Facebook, via rede social, isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Depois eu dei um tempo, né, parei um pouco, durante os anos seguintes eu dei um tempo e dei um tempo por questões de necessidade mesmo, para rever se valia a pena, e as pessoas pediam que eu voltasse na rádio ou WhatsApp. A gente tem que avaliar se isso é bom. Aqueles homens, quando Jesus chegou, expulsou os demônios para os porcos que se atiraram ao mar, eles viram o prejuízo que estava tomando com a presença de Jesus. E ser cristão, às vezes, e aí eu estou entrando nesse termo por causa disso, envolve você ter que fazer escolhas. A gente não pode fazer tudo o que eu quero. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu penso. Não posso dizer tudo o que eu penso. Acabei de dizer aí que nem tudo que eu penso, eu posso dizer. Se não posso tomar um processo, também. Nem tudo que eu penso, eu posso falar, mas eu tenho que ter um mínimo de compromisso com o Evangelho. E ter compromisso com o Evangelho não envolve você buscar valores financeiros. E aqui os homens que estavam lá iriam perder algumas coisas, porque os porcos se tiraram ao mar. Alguém ia responder pela falha. Bom, eu vou parar por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, louvar-se a Deus pelo dia de hoje, aniversário de tempo, né, de trabalho, de carteira assinada, 1 ano, graças a Deus, começando uma nova história. Já teve nesse 1 ano aí já dias que me demitiram, e graças a Deus, aos amigos, graças à graça de Deus, eu fui readmitido. Já teve dia que eu tomei punição por motivos que não me interessa citar, mas celebramos a vida. É assim que funciona. O dia de hoje, eu sou Daniel Nonato. Feliz dia, feliz amanhecer. ¿De qué me adianta